Anvinte, ela nasceu, eu falo que ela nasceu, não simplesmente ela foi criada, mas ela nasceu em julho de 2019. Eu sou uma das cofundadoras, junto com Yolanda Garay e Wanderson Castilho, que fazem parte da equipe de fundadores. E ela veio pelo quê? Pela necessidade da gente conseguir cuidar, acolher e tratar melhor as vítimas de violências digitais. Então, todo tipo de violência. Eu e Yolanda somos advogadas de direito digital, a gente trabalha e milita no contencioso, no fórum, trabalhando com as vivências de processo, com derrubada de sites, com pornografia de revanche, com compartilhamentos indevidos, com provas. A gente precisa muitas vezes descobrir as provas, descobrir da onde aquele IP tá vindo, qual é a origem disso tudo, os golpes financeiros, os golpes do amor. Então, tudo isso a gente trabalha. Só que estava escalando de uma tal forma o número de violências digitais que daí a gente teve essa ideia de ter a associação, e eu dei esse nome porque é justamente isso, é esse olhar para as vítimas, porque ninguém cuida das vítimas. A gente muitas vezes nem sabe, há uma subnotificação do número delas. Muitas pessoas, elas não fazem o boletim de ocorrência, elas não reclamam, elas não vão até algum lugar e muitas vezes elas não sabem aonde ir. Elas não têm um local de acolhimento. Então a Anvinte, ela surgiu com essa proposta, uma proposta não só jurídica, que é a base nossa de escritório contencioso, mas é uma base assim multidisciplinar, com atendimento psicológico, atendimento técnico, cibernético, de segurança de internet. E para quê? Para a gente tentar fazer com que elas tenham um cuidado, um apoio melhor e que elas consigam assim entender que elas não são as culpadas daquilo que elas sofreram. É por isso que veio a Anvinte e desde então a gente trabalha com esse propósito. E o tempo foi passando e a gente acabou dividindo a Anvinte numa parte de educação e numa parte de tecnologia. A parte de educação, ela diz respeito ao letramento digital. Então, esse letramento é o quê? Nada mais é do que ensinar as pessoas a conviverem com a internet, a como se comportarem na internet, aos riscos da internet e como ter uma boa postura na internet. E a gente trabalha tanto com crianças e adolescentes, com mulheres, que são as maiores vítimas, e idosos, que fazem parte também desse grupo de vulneráveis. E a gente tenta, assim, nesse letramento, que é o mais difícil, a gente tem aí uma dificuldade muito grande, porque é intergeracional. A gente tem um abismo, podemos dizer assim, digital, entre os nativos digitais, que são as pessoas nascidas a partir do ano 2000, e as outras pessoas que não. Então, assim, se você for ter um parâmetro de escolas, nas escolas hoje a gente só tem nativos digitais. Só que os professores, os gestores, eles não são os nativos digitais. Então a gente precisa fazer o quê? Chegar junto, diminuir as barreiras, diminuir os abismos, quebrar esses muros. Então esse trabalho educacional e de conscientização a Anvinte faz também com grupos pequenos, com grupos maiores, em palestras. A gente faz isso, e a parte tecnológica é com desenvolvimento de tecnologias mesmo, para a gente conseguir ter uma vazão melhor no atendimento às vítimas. Então, sistemas integrados, sistemas operacionais mesmo, que nos dão maior chance de atendimento maior e mais organizado, com relatórios e dados das vítimas. Então, o foco sempre é na vítima.
Maravilha. Conta pra mim quando essa vítima chega, acontece algumas dessas fatalidades, como que funciona assim para divulgação para vocês conseguirem trazer ela para vocês? Como que ela chega aqui até a Anvinte? Como que se segue esse processo depois? A Anvinte, ela tem canais de atendimento. Então, a gente tem a divulgação tanto em rede social, que é o arroba da anvinte.br, a gente tem o site, que é anvinte.com.br, e temos o canal de e-mail. Então, através desses canais, as vítimas elas chegam até a gente e também por órgãos oficiais. Porque os órgãos oficiais, tipo delegacia, promotoria, muitas vezes eles não são os órgãos que devem fazer esse atendimento. Então precisa de algo além, de uma equipe multidisciplinar. Então eles encaminham para a Anvinte, e a Anvinte faz o acompanhamento muito também como terceira interessada em vários inquéritos de apuração de vários crimes. Por exemplo, a gente pede essa atuação da Anvinte para acompanhar. Por exemplo, em Brasília teve o caso da menina de 8 anos que morreu no desafio do desodorante. Então, ainda está com essa investigação por uma plataforma, né, que ela estava acessando. Então, a Anvinte faz parte, entrou como terceira interessada para acompanhar, porque aonde tem um resquício de um crime, de uma violência digital, a Anvinte pode atuar. Maravilha. Conta pra mim, assim que a vítima ela chega pra você com situações, seja ela diversas, qual que seria o passo a passo para conseguir ajudar ela? Ela precisa relatar isso ou por e-mail ou pessoalmente. Hoje mesmo a gente atendeu uma vítima pessoal, ela veio até a sede da Anvinte. E qual é a orientação? Ela encaminhar tudo isso por e-mail, relato, porque a gente precisa de documento, fazer um boletim de ocorrência, e aí a gente vai encaminhar ela ou para uma equipe de psicologia, ou para o jurídico, ou para o assistente de segurança. São esses 3 níveis que a gente trabalha após o primeiro atendimento. Certo. Eu dei uma olhadinha no Elas, no seu perfil do Instagram. Fui dar uma pesquisada, eu vi ali os posts, eu vi vários postagens onde você dá dicas, como prevenção. Como é que funciona esse perfil e como é que funciona essa divulgação da prevenção? Como é que vocês chegam com a notícia antes de acontecer para elas? E me conta também um pouquinho sobre o perfil. Você especializou principalmente no mulheres por ser as vítimas principais. Me conta como que foi descobrir isso. A descoberta sempre ela é muito dolorosa e ela não é de uma hora para outra. Como eu trabalho muito no contencioso e também no direito de família, a gente lida com muitas violências contra a mulher. Isso é real, isso já desde sempre que isso acontece, é muito triste. E a gente tenta aí minimizar essas violências. No digital não é diferente. As violências contra a mulher, elas continuam acontecendo contra meninas e mulheres. Quando eu falo meninas, eu estou exatamente falando de menores de idade. Então, assim, que tem que ser protegido pelo ECA. Agora a gente vai ter o ECA digital. Então, não é à toa que o Congresso também está empenhado nessa luta, porque as mulheres continuam sendo as maiores vítimas das violências digitais. E a gente precisa de alguma forma se mobilizar, contar isso, porque a gente sabe que acontece, a gente tem dados, o governo passa dados pra gente, a gente tem esses dados, mas enquanto a gente não contar, não falar, não verbalizar, parece que nada acontece e as pessoas estão morrendo. As meninas continuam sendo violentadas por homens na internet. Então,
assim, as plataformas que proporcionam isso são plataformas altamente criminosas, e elas precisam ser combatidas. Só que a gente tratar isso apenas como um crime também não vai adiantar e solucionar. A gente precisa letrar uma população, a gente precisa letrar essas meninas, contar que o que são as violências, porque muitas vezes essas violências acontecem e as meninas não sabem que são violências, não têm essa noção. Então, assim, para mim, que sou uma profissional que trabalho diariamente com isso há muitos anos, pode parecer algo, mas não sabe que é uma violência. Mas eu não estou falando sobre mim, eu não estou falando sobre os meus estudos, eu estou falando de uma população que sim, não sabe e que precisa ser acolhida, que precisa ser amparada. E o Elas Seguras nas Redes, ele surgiu como um braço da AN20 para amparar meninas e mulheres, porque sim, enquanto for uma categoria vulnerável, precisa ser amparada, precisa ser, e a gente tá aqui para lutar por isso. E nessa rede social que tá sitiada, né, o Elas, a gente publica várias dicas e vários apoios também, porque uma apoia a outra. A verdade é essa, só que a gente não pode esquecer também do público masculino, que é de extrema importância que se conecte com essas violências e que ajude a não perpetuá-las. Isso é muito importante. Então, eu falando parece algo muito assim subjetivo e muito no ar, mas as violências elas acontecem diariamente, com menores de idade, com maiores de idade, são crianças violentando outras crianças, inclusive. Isso é real, isso existe, só não é tão divulgado para quem não trabalha no dia a dia com essas violências. Então, assim, não é um alarme, é algo necessário que precisa ser falado, ser feito, e uma ajudar a outra e formar uma corrente mesmo de amparo e também para conseguir identificar as violências, para conseguir identificar que elas são reais. Você falou sobre as crianças, né? Sobre como elas têm sido afetadas, sobre crianças, inclusive, afetando outras crianças. Como que você vê esse uso da tecnologia e como ter essa segurança quando você está falando de tecnologia para elas? Como que os pais podem ajudar, auxiliar, a controlar essa situação? É um movimento também que precisa ser feito, é um letramento digital também para os pais, é um olhar humanizado para todo mundo. É isso que a gente precisa. A gente precisa parar de culpabilizar e de querer responsabilizar e achar culpados dentro da sociedade, porque as plataformas, sim, as plataformas precisam ser responsabilizadas pelos conteúdos que elas disponibilizam, mas enquanto a gente fala de pessoas, de escolas, de responsáveis por menores de idade e dos próprios menores de idade, a gente precisa ter esse olhar humanizado, entender que é uma diferença geracional muito significativa e impactante a nível de sociedade, e a gente precisa acolher cada um deles com as deficiências que são próprias dessa internet, desses dados que vieram e que, assim, avassalaram a nossa vida. É quase 100% de uma população conectada, e conectada quase que 24 horas. A gente só não está basicamente conectado quando a gente dorme. Mas no dia a dia, a gente faz compra online, a gente compra
comida online, a gente paga os boletos online, a gente estuda online, a gente faz reuniões online, audiências, assembleias, palestras. Outro ponto, você falou sobre as vítimas chegarem até vocês, mas eu queria saber como é que funciona se eu ver uma situação e eu querer denunciar. Como que funciona para me denunciar? Ou seria para a delegacia, ou seria para vocês? Se tem como eu fazer essa denúncia pela vítima? Como que funciona? Sabe, esse ponto que você coloca, ele é muito importante, porque a gente da Anvinte que trabalha no dia a dia com as vítimas, a gente percebe, e também da população em geral, que fala, mas aonde eu vou? Para quem eu ligo? Quem eu chamo? A Anvinte desenvolveu um projeto para escalar os atendimentos de forma mais rápida, mais organizada e com dados. Então, esse projeto, se ele conseguir ser implantado, ele vai ser de utilidade pública, ele vai ser para a sociedade, porque elas vão ter um canal oficial para entrar em contato. E neste canal oficial, elas vão ter o primeiro acolhimento, depois elas vão ser direcionadas a alguém da equipe de acordo com a necessidade dela, que pode ser uma necessidade de uma equipe de psicologia ou de uma equipe jurídica ou de segurança técnica, porque às vezes tem ali um invasor, enfim, a gente vai identificar isso e vai fazer esse primeiro acolhimento da vítima e direcionamento. E depois disso é um nível 3, que daí é um nível mais aprofundado, mais difícil assim de ser tratado com a vítima. E depois disso ela tem que ser encaminhada para delegacia. Porque um boletim de ocorrência provavelmente ele vai ter que ser feito. Só que esse primeiro contato, ele deve ser feito com a gente, só que a gente precisa ter esse instrumento, é um bot funcionando de uma forma efetiva para conseguir fazer todas as etapas de uma forma escalonada. Por quê? E esse programa, ele surgiu justamente pela necessidade e pela falta das vítimas terem aonde ir. Para quem ligar? Podem vir para cá? Podem ligar para a Anvinte? Sim, a gente vai fazer todo esse atendimento. Só que com esse sistema de tecnologia implantado, a gente consegue escalar. E atender não apenas fisicamente, não só num celular que você fica com uma fila, né? Porque realmente, assim, hoje eu estava atendendo uma vítima de golpe digital, de financeiro, antes da entrevista. De manhã veio uma vítima de fotos vazadas que denuncia alguém que está vendendo fotos. E ontem uma menor de idade, quer dizer, ela acabou de fazer 18 anos, está sendo perseguida pela internet. Então é assim, isso é só de ontem e hoje. Aqui é muito maior o número, é muito maior. Então a gente precisa conseguir escalar de alguma forma para conseguir atender todo mundo, porque muitas vezes uma ligação depende da vida da pessoa. Pode mudar tudo. Ela pode ser salva. Porque as violências, elas são diversas. As plataformas, elas trabalham e aonde elas mais lucram são no que eles chamam de panelas que acontecem ao vivo. Os crimes acontecem ao vivo. Então, assim, e é um atendimento que a gente pretende fazer 24/7, porque eu já sei que o horário desses abusos e dessas violências acontece de madrugada.
Eu tô falando também de menores de idade que estão de madrugada dentro de um quarto, trancados na internet. É triste. Então, quando eu falo de violência digital, eu tô falando de violências gravíssimas, de violências que começam no Discord. No Roblox, muitas também, mas o Roblox quem mais usa são crianças e adolescentes, e pedófilos entram porque tem crianças ali. É isso. É isso. Como que a gente consegue controlar isso? Há uma maneira, assim, principalmente assim no Roblox, onde a maioria do público são crianças e adolescentes. Você tem que tirar os chats, você tem que vigiar. Só que o que é o principal? É o responsável por aquela criança saber manusear o jogo. E é essa dificuldade que os adultos têm. Inclusive até de colocar um controle parental nos celulares. Muitas vezes eles não conseguem. Muitas vezes tem essa dificuldade técnica mesmo. E que é super entendível, não é vergonha nenhuma. Os adultos, eles não nasceram com esses jogos, com essa dinâmica. É aí que tá o grande problema. Então, assim, precisa de letramento. Todo mundo precisa entender como que esses jogos aparecem na casa das pessoas. Você não precisa ir numa loja comprar. É essa a grande diferença. Eles aparecem e crianças de 7 anos conseguem manusear. 10, 13 anos. Daí quando eles têm mais ou menos uns 13, 14 anos, daí o Roblox não é mais interessante. Daí eles migram pro Discord. Quando eu faço as palestras, é muito diferente o público de estudantes e o público de pais, mães responsáveis. Porque eles estão, assim, nervosos em querer saber o que está acontecendo e os filhos estão agindo. A verdade é essa. Então, quando a gente trata de cyberbullying, geralmente os pais nem sonham o que está acontecendo. E quando migra para a escola, já tá tudo devastado, porque acontece tudo na rede. E daí quando chega na escola, que daí eles percebem, né, as crianças bem descontroladas, bem abaladas, daí já é muito triste, é muito triste. Então, assim, precisa também ter equipes de psicólogos, psicólogas, que saibam lidar com essas violências digitais, porque ninguém vai falar que está sofrendo uma violência digital. Ninguém vai falar, ou porque não quer, ou porque quer preservar quem está ali comandando essas violências, ou por medo mesmo, ou por não entender que é uma violência. Então, esse contexto, o manejo disso tudo, precisa ser explanado, precisa ser exposto para esses profissionais que trabalham com crianças, que vivem com as crianças e com os adolescentes. Eles precisam ser letrados. Tem algum outro nome? Pode ter. Eu entendo que o letramento é o mais adequado, mas qualquer outro nome que oriente, que instrua, que conscientize, que faça esses adultos saberem como que joga, por exemplo, um Roblox. Como que eu não deixo o meu filho, a minha filha, falar no chat? Ah, mas e se falar por voz? Vai reproduzir a voz. Tem crianças que não sabem escrever e falam por voz e reproduz. Então, assim, qual é essa orientação? E o celular? Não pode migrar de uma rede para outra. Entrou no WhatsApp, é um perigo absurdo e é também uma porta de entrada para os criminosos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Doutora, fala para mim se você fala de uma frente parlamentar que vocês participam, a instituição, mas existe algum planejamento, alguma proposta de alteração, de complemento da Lei Carolina Dickmann para melhorar ela em relação aos crimes de internet? E se existem grupos que atuam diretamente grupos aqui da instituição que atuam diretamente nesses grupos aí da internet para identificar esses possíveis crimes, tanto no Discord quanto no WhatsApp e outros? A Lei Carolina Dickmann, ela é uma lei
que foi muito bem-vinda, só que ela não trata da pessoa e da vítima, ela trata dos dados. Essa é a grande ressalva que eu faço com relação a essa lei. Ela não é uma lei humanizada que não olha para a vítima. Então, mas ela foi muito necessária, ela é muito necessária, a gente não pode excluí-la, a gente não pode minimizá-la, mas é como você falou, a gente sempre precisa melhorá-la em entender, e mesmo porque a sociedade, ela tá sempre em movimento, então não é porque uma lei, ela não olha para a vítima, olha para os dados que ela deve ser desprestigiada. Não é isso. Mas a gente precisa de outras para prestigiar a vítima, outras que olhem para a vítima e que não apenas estejam no Código Penal. O Código Penal, ele criminaliza com penas muito maiores os crimes de internet, o que está certíssimo. Certíssimo, porque os crimes de internet, eles calonam de uma forma assim absurda, devasta a vida das pessoas de uma forma muito ruim mesmo. Então, tá tudo bem, só que a gente precisa sim de outras leis. Para quê? Para letrar essa sociedade. É isso, a gente precisa de muita educação, menos punição. É isso. A gente precisa entender que os bandidos hoje, os criminosos que estão no mundo virtual, eles substituíram a arma pelos dados, pelas informações. Então, esse contexto de mudança, a sociedade precisa entender. E como se proteger, como se prevenir? É com educação. É com letramento, entendendo que ninguém ensinou ninguém a viver num mundo quase 100% digital. Ninguém foi ensinado. O mundo só veio e a gente só está tentando sobreviver. A verdade é essa. E então é isso. E a gente tem sim várias iniciativas do governo de várias frentes aí, com propostas de letramento digital, que é o que precisa. O ECA teve agora muitos avanços, mas se a educação não fizer frente a essa avalanche que a gente vive, a gente não vai sobreviver, porque só a repressão ela não vai ser suficiente. Em relação aos grupos de trabalho, dentro desses grupos, a instituição faz essa investigação ou é outro setor, é a polícia mesmo? É o setor técnico, só que... E o setor técnico é que tem contatos com a polícia, são eles que investigam, a gente não consegue todo mundo estar em todas as frentes. Então a gente se divide mesmo porque assim, são grupos bem perigosos. Mas setor técnico que você fala é segurança cibernética. Ah, tá. Que não faz parte da instituição. Que faz parte da instituição. Tá. Só que a gente se divide em blocos, né? A gente se divide. Nem todo mundo faz tudo. É isso, porque senão fica até perigoso. Qual que é o alcance da 20 hoje? Hoje já é o Brasil inteiro? Sim. Já alcança todos os estados? Sim. A gente já idealizou e já instituiu a 20 no âmbito nacional. Embora ela esteja sediada em São Paulo, ela tem uma abrangência nacional e a gente atende vítimas de todos os estados. E como o nosso trabalho ele é basicamente online, a gente consegue ter essa disponibilidade. Isso é muito bom, né? Porque imagina se eu preciso sair daqui, pegar um avião e ir até Salvador, por exemplo. E eu vou te falar que os grupos de criminosos, eles se espalham. Então,
há pouco tempo eu atendi um grupo de vítimas de crime financeiro. Era criptomoedas envolvidas e tal. Cada um estava num lugar do Brasil, sendo vítimas do mesmo falsário. É isso. Então, assim, tá todo mundo espalhado, as vítimas e os criminosos. Eu vou fazer uma pergunta relacionada um pouco específica. Saiu recentemente, até da bolha do que normalmente sai, a situação do influenciador do Ítalo Santos, que controlava várias crianças, que colocava na internet, foi aquela denúncia imensa e ele foi preso. Eu não sei se a Anvit entrou em contato com elas, eu não sei como que foi, mas qual que seria o posicionamento da Anvit ao que aconteceu, a este fato, assim, um pouco mais específico? A gente mandou uma carta de agradecimento ao influenciador, o Felca. Sim. Porque a Anvit, naquela mesma semana que o Felca expôs todo o acontecido, a Anvit tinha também mandado uma notificação para uma pessoa que tinha um Instagram e que adultizava o próprio filho. Então, chegou até a gente essa denúncia e a gente fez isso e ela respondeu a Anvit dizendo que ela era a mãe, que ela ia continuar fazendo isso. E aí a gente fez as denúncias para o Ministério Público e tal, então tá com eles agora. Então, o primeiro contato a gente faz e a gente tendo possibilidade, a gente avança. Mas realmente, os casos de adultização, eles já vêm faz tempo, eles são muito graves, muito sérios, só que os próprios responsáveis, eles validam isso. Eles validam. E a gente não tem o poder de interferir na família daquela criança. E então, assim, isso é o Ministério Público que tem que fazer, isso é o Conselho Tutelar, cabe à Anvit as denúncias. E isso já é uma grande coisa, assim como o Felca fez. E ele denunciou quem? Ele denunciou quem estava violando direitos das crianças. Então, nesse caso, assim, onde os responsáveis são as pessoas que estão prejudicando esses jovens, a Anvit, ela vai até o ponto de denúncia e ao ponto que leva ao Ministério. Exatamente. Porque é o caminho, como nós somos do jurídico, a gente sabe qual é o caminho e qual órgão atua aonde. Então, a gente consegue fazer as coisas bem direcionadas e sem perder tempo. Porque a vítima, ela precisa da rapidez, ainda que ela não seja vítima e ainda que seja um menor de idade. E ainda que os responsáveis estejam de acordo com aquilo. É isso. Então, a gente vai para o caminho aonde os órgãos oficiais que tutelam os direitos das crianças vão poder agir. E é o que deve ser feito, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Com certeza, para ver se essa adultização nas redes, ela reduz. Uhum. Maravilha, você tem alguma coisa? Não. Entra bem. Tá bom. Tem. Tá bom, boa reunião. Prazer, gente. Muito Tchau, prazer. Obrigada. Mais nenhuma pergunta? Não? Então, eu também. Encerra. Então tá bom. Eu posso falar dos apoios? Pode. Porque a gente precisa muito de apoio. Se você puder me perguntar como que a Anvit se sustenta e tal, pode ser? Claro, pode me dar uma ser. brecha para isso? Não, você pode ficar Pode. à vontade, porque no final, quando a reportagem ficar pronta, a minha pergunta não vai sair. Vai sair só tá as bom. suas respostas. Isso. Entendi. Então, assim, a eu câmera posso é falar. sua, pode falar à vontade. Mas pode falar quais apoios a instituição recebe, Isso. como ela se sustenta, como é que é feito toda essa questão
econômica também da instituição. Pode falar. Bom, a Anvinte, ela é uma organização da sociedade civil, ela é uma instituição do terceiro setor, então ela sobrevive através de apoios que vêm de empresários, da própria sociedade, das vítimas que muitas vezes, assim, elas entendem que vão colaborar porque elas foram ajudadas, então elas querem ajudar. É um ecossistema. É um ecossistema que ele vai se retroalimentando. Então, é isso. Eu deixo aqui as informações para quem quiser apoiar essa instituição, quem quiser fazer doações. Nem sempre essas doações elas são em valores, elas podem ser apoios de várias formas, uma palestra, uma ida a uma escola que seja viabilizada, impressão de cartilhas, enfim, o que está ao alcance de cada um da sociedade poder colaborar. Isso é muito importante para uma associação, inclusive para a Anvinte. Maravilha, então. Foi aqui. Ai, Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Você obrigada. foi ótima, você brilhou muito. Oh, meu Deus! Pode ficar em paz. Assim que a matéria ficar pronta, eu te encaminho pelo WhatsApp mesmo, em todas as redes, a matéria, o vídeo, para você poder divulgar, para você poder ver como ficou. Não, sim, eu gosto muito. E você sabe que sou sempre eu que fico à frente das palestras, né? E eu tô assim, pedindo. Posso? Ah, é? falar Pode. isso?